Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mentalidades Transformadas. Meu nome é Alexandre Martins e hoje eu quero falar com vocês sobre um samba e a criação do mundo. Um samba e o que a Bíblia, o que a Palavra de Deus nos fala sobre a criação do mundo. Muitas pessoas acham que a ciência e a religião, elas se confrontam. A ciência e a palavra de Deus, elas são antagônicas, que uma deve existir e a outra não. E eu quero trazer aqui para vocês uma reflexão sobre o meu ponto de vista, onde eu vejo que a ciência, ela confirma o que está na Bíblia. E aí eu queria saber a tua opinião, se você acha isso também, se você não acha. Bom, eu quero começar falando sobre um samba, uma música chamada Clareou, e ela tem um refrão que é assim: Deus é maior, maior é Deus, quem está com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Bom, essa é uma letra de um samba, não tem a pretensão de criar um paradigma, um modelo religioso, muito menos um modelo científico, né? O autor da letra, ele tem a chamada licença poética, né? Aqui não gramatical, mas na criação do seu texto. Então, ele expressa dizendo o seguinte: olha, Deus é maior, quem está com Deus nunca está só, e o que seria do mundo se não tivesse Deus? E é exatamente esse ponto que eu quero pegar, sem nenhuma crítica à música, sem nenhuma crítica ao samba, apenas aproveitando esse gancho, né? Aproveitando aí esse link com o que seria do mundo sem Deus. Na verdade, o mundo não existiria sem Deus. A palavra de Deus fala que, em Gênesis, que o Senhor criou o mundo. Bom, entre o que a palavra de Deus fala e o que a ciência fala, eu quero trazer aqui para vocês exatamente o que eu vejo de semelhança, de congruência, de complementação, de confirmação da palavra de Deus pela ciência. Bom, à luz da Bíblia, né, à vista da Bíblia, Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, né, o livro da origem, no capítulo 1, versículo 1, fala assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Essa é uma visão chamada visão criacionista, que o mundo foi criado por Deus. Deus criou o mundo do nada. Bom, a melhor teoria que a ciência tem, né, tem algumas, mas a melhor teoria que a ciência tem sobre a criação do universo é exatamente a teoria chamada teoria do Big Bang, né, da grande explosão, que, na verdade, ela teve o nome original de hipótese do átomo primordial. Bom, o que essa teoria fala? Ela diz que havia uma singularidade, ou seja, uma concentração maciça de alguns elementos, e que essa concentração era muito grande, a temperatura muito grande, isso gerou uma explosão. E com essa explosão, começou a surgir tudo que nós conhecemos. Começou a surgir o espaço, começou a surgir o tempo, começou a surgir a matéria. Isso tudo surge exatamente com essa explosão, com o Big Bang, que não havia antes dela. Espaço, matéria e tempo. Então, do nada, dessa singularidade, forma-se tudo. E houve essa explosão, e desde então o universo vem se expandindo, né? Essa explosão não veio preencher o vazio, não veio preencher um espaço vazio, veio criar o espaço. Então, para os cientistas, é exatamente isso que aconteceu.
e universo segundo análise dos cientistas, não sou cosmólogo, gostaria de ser, mas infelizmente não tenho conhecimento para isso. Mas segundo os cientistas, o universo ele vai se expandindo, ele está crescendo. E por que todos os planetas, né, todo o Sol, a Lua, todos os planetas estão em movimento? Exatamente por conta da explosão, né? Uma lei da física que todo corpo tende a permanecer em movimento se nenhuma força externa agir sobre ele. Então, como no espaço não existe o atrito do ar, é vácuo, né? Você não tem a resistência do ar. Aqui na Terra, se você acelerar um carro a 100 km por hora e depois parar a aceleração, ele vai continuar um bom período ainda com uma velocidade elevada, mas a velocidade vai diminuindo, diminuindo até o carro parar. Por quê? Porque existe a resistência do ar travando o carro. No espaço não tem isso, então os satélites, até os satélites que o homem lança, eles não param porque não existe essa resistência do ar. Mas, enfim. Então, a teoria da ciência é de que essa singularidade gerou uma explosão e dessa explosão surgiu tudo. Surgiu o espaço, o tempo e a matéria. Vamos voltar aqui para a palavra de Deus? Olha o que diz aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, olha que interessante. Quando a Bíblia fala que no princípio Deus criou, então Deus criou ali o tempo, porque ali foi o princípio. Então, antes daquele momento, não havia a contagem do tempo, não havia o tempo, porque ali foi o princípio. Então, no princípio, Deus criou exatamente o tempo, o espaço e a matéria, né? Deus criou os céus, criou a terra, então criou o espaço e criou a matéria. E foi no princípio, então Deus criou o tempo. Então, veja que a ciência e a palavra de Deus, elas não se chocam. Algumas pessoas acham que há uma divergência por um radicalismo. E quando a gente é radical, a gente não se permite estudar e compreender a questão, né? Então a Bíblia fala exatamente aqui que Deus, no princípio, criou o espaço, o tempo e a matéria. Falando de outra forma, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E é interessante você pensar no seguinte, onde mora Deus? E aí uma outra questão, fugindo um pouco desse paralelo com a ciência, mas onde Deus mora? Se a gente imaginar que Deus mora no céu, então os céus são maiores do que Deus. Um exemplo, você que está me ouvindo, você mora numa casa, certo? Quem é maior, você ou a casa onde você mora? Para você habitar a casa, então a casa é maior do que você, certo? Então, se Deus habita os céus, é porque os céus são maiores do que Deus. Então, certamente, Deus não habita os céus, porque Deus é maior do que os céus, porque foi Deus quem criou os céus. Não é isso? Então, talvez, aí vamos voltar para a ciência, talvez estejamos falando aqui de uma quarta dimensão que a gente não compreende. Nós vivemos em 3 dimensões, não compreendemos a quarta. Como se nós vivêssemos em 2, não compreenderíamos a terceira. Como se vivêssemos em uma dimensão, não compreenderíamos a segunda. Mas esse é um mistério que a gente realmente não consegue raciocinar, né? Como é que Deus vai habitar nos céus se ele é maior do que os céus? E aí eu te explico também um outro detalhe interessante. O Senhor fala que não habitaria em casa feita pela mão do homem, né? Que Ele quer habitar os nossos corações. O Espírito Santo de Deus, Ele quer habitar o meu e o seu coração. Quando Moisés desce com as tábuas da lei e vê que o povo está ali idolatrando, o povo construiu um bezerro, enquanto Moisés subiu para falar com Deus. O povo queria ver Deus, o povo queria materializar Deus, né? O povo queria ter algo palpável para chamar de Deus. Então eles juntam todo o ouro que eles tinham e fazem um bezerro de ouro e vão adorar esse bezerro. E quando Moisés volta, Moisés manda derreter aquele ouro, faz vários pedacinhos de ouro e manda as pessoas comerem, né, aquele ouro, beber aquele ouro.
E é interessante que passa a ideia de que aquele Deus que você quer ver fora, na verdade, ele tem que estar dentro de você. Então Deus não habita em casa feita pelo homem, e Deus não habita os céus, Deus habita os nossos corações. É o que Deus quer. Ele quer estar no nosso coração. Jesus fala que iria para o Pai, mas que não nos deixaria órfãos, nos daria o Consolador, o Espírito Santo de Deus, e é a forma de Deus habitar em nós. Mas Deus é maior do que nós, ele habita em nós e ele é maior do que nós. Então, são coisas que a gente realmente, a nossa inteligência, nossa capacidade de raciocínio não consegue alcançar as profundidades, né, dos mistérios, dos saberes, da sabedoria de Deus. E outro ponto aqui interessante, no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, fala que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E é exatamente essa descrição que a ciência faz do planeta Terra no início, porque o planeta Terra ele foi criado, segundo a ciência, por gases. Esses gases foram se solidificando. Volto a falar, não sou estudante de cosmologia, o pouco conhecimento que eu tenho, mas talvez possa estar usando aqui uma expressão ou outra errada, você corrige aí no comentário, por favor. Mas esses gases foram se condensando e criando nessas partículas foram se juntando e criando a Terra, criando o Sol, criando a Lua, todos os planetas, todos os satélites, todas as estrelas foram criadas a partir dessa junção. Então, no começo, ainda era algo sem forma. Então, e era escuro. Por quê? Porque os gases não deixavam penetrar a luz. Então, é uma descrição muito, muito, muito parecida com o que a ciência nos fala, né? E no versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. E é interessante aqui, porque nessa narrativa nos parece que fala que no princípio criou Deus tudo, né? E que disse Deus, haja luz. Talvez esse haja luz tenha sido exatamente o momento do Big Bang, o momento que houve a grande explosão. No momento que houve a grande explosão, com certeza, se nós pudéssemos estar observando, se isso tivesse sido filmado, né? É uma loucura, porque não existia nem pessoa para filmar, não existia equipamento, mas enfim, abstraindo tudo isso. Se nós pudéssemos observar o momento da grande explosão, veríamos uma grande luz. Veríamos uma grande luz. E essa luz daria origem a tudo. E é interessante que aqui Deus não está falando do sol, porque o sol, Deus só fala no terceiro dia. Né? No terceiro dia, no versículo 14, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam os luzeiros no firmamento, nos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Então, só no terceiro dia, Deus cria o sol. Deus fala do sol. Então, e também é uma coerência, porque primeiro houve, segundo a ciência, a grande explosão, né, e os surgimentos dos planetas vieram depois. Então, a grande luz, né, a luz que houve no versículo 3 não é o sol. E aí nós podemos também imaginar, com a nossa, não licença poética, mas a nossa licença de raciocinar em cima do que a palavra de Deus fala, Deus pode também a palavra de Deus pode estar se referindo também aqui a Jesus. Jesus é a luz do mundo, né? O que ilumina o mundo não é o sol, o que ilumina o mundo realmente é Jesus. O sacrifício de Jesus por nós, que nos reconciliou à condição de filho de Deus.
Mas hoje, no vídeo, o que eu queria falar com vocês era exatamente essa questão de como o surgimento da Terra, né, que seria da Terra sem ele, não existiria. Então, queria trazer para vocês essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um forte abraço.